Se 0 a você 0, me permite, o conjunto da obra, Edu, porque do jogo, sinceramente, não tem muito o que acrescentar. Falar a mesma coisa que o time criou e não teve competência para fazer o gol é chover no molhado. Aconteceu de novo o que vem acontecendo na maioria das partidas. O time luta, tem vontade, só que não tem competência para colocar a bola para dentro do gol e não tem tranquilidade, né? Nitidamente você percebe no time do Guarani essa falta de tranquilidade que veio acompanhada desta campanha. O Guarani ficou a maioria das rodadas na última colocação. É muita pressão. E pressão em cima de jogadores que não têm a mínima qualidade técnica para disputar uma Série B de Campeonato Brasileiro. Os dirigentes do Guarani, eles brincaram no direito de errar. O Campeonato Paulista, ele trouxe de presente para essa gente que toma conta do Guarani a possibilidade de enxergar a besteira que eles estavam se metendo. Veio o Campeonato Paulista, o time se salvou na última rodada jogando com o time sub-20 do Red Bull Bragantino. O Guarani ganhou de 1-0 e se salvou no Paulista. Ali tinha que trocar treinador e muitos jogadores deveriam ter deixado o Brinco de Ouro para montar um time competitivo, com gente competente. Mas, infelizmente, a arrogância, esportivamente falando, dos dirigentes do Guarani fizeram com que eles achassem... Teve dirigente que mandou até recadinho aqui para a Rádio Bandeirantes, quando eu falava do Camacho, do Ryan, e eu não comento para ter razão. Só não enxergava quem era míope os problemas que o Guarani tinha naquela oportunidade. Para mim, sempre foram muito claros. Time mal montado, com jogadores sem personalidade, sem qualidade técnica, jogadores cansados. E, além de tudo isso, o Guarani, ele teve muito problema com contusão, troca de treinadores. E isso começou em 2023. Eu me lembro bem, no final do Campeonato Brasileiro do ano passado, nós fizemos uma entrevista com um dos homens fortes do Guarani e eu perguntei por que o Louser não tinha renovado o contrato para o Campeonato Paulista e nem para o Brasileiro. Desconversou e ali já tinha uma sinalização de que a coisa ia degringolar. Degringolou dentro do campo, que o time estava bem, depois caiu de produção no final do campeonato. O Campeonato Paulista foi um horror, um negócio vergonhoso, e essa campanha ela já estava sacramentada de descenso quando terminou o primeiro turno. Não há um só time com 11 pontos no primeiro turno que consiga sobreviver a uma competição tão competitiva como essa. O Guarani conseguiu fazer um trabalho no primeiro turno horroroso. Essa reta final, ela é mais fruto da falta de tranquilidade do time, mas é um acúmulo de coisas. Esse time do Guarani, nas mãos do Alan Al, teve até uma certa organização, mas não havia peças. O elenco muito mal formado e, repito, com jogadores sem personalidade e sem qualidade técnica. Então, não dá para contestar. O Guarani seguiu à risca todos os itens para você ir direto para a Série C. A diretoria caprichou na sua incompetência e foi seguramente, dos últimos anos, o pior trabalho do Guarani em termos de direção, em termos de organização, em termos de escolha de treinadores, escolha de dirigentes e, principalmente, escolha de jogadores que não têm, repito, a mínima condição de estarem numa Série B de Campeonato Brasileiro. Edu?